A paz do Senhor, amada igreja, graças a Deus por estarmos aqui. Enquanto os irmãos estão chegando aí, quero te convidar a colocar-se de pé na presença do Senhor, para nós engrandecermos ao Deus que é vivo, ao Deus que é justo, ao Deus que na sua infinita graça e misericórdia enviou-nos o seu Filho. Que nesta noite você possa engrandecer o Filho. Salmo 2 ele diz: beijai o Filho para que não se ire. Beijai o Filho para que o Pai não se ire. Que você possa adorar ao Filho, que você possa engrandecer a Deus, o Pai, por nos ter dado o Filho, para que pelo Filho nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então celebre a Ele, engrandeça a Ele, agrade ao Senhor. O Senhor nos chamou, meus irmãos, por Cristo, para que pudéssemos ser agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Celebra o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós abrimos esse culto em nome de Jesus. Ó Deus amado, agradecidos, ó Pai, por mais este dia, por mais essa semana que se inicia. Ó Deus amado, por esse mês, ó Deus amado, que o Senhor preparou para nós, ó Deus. Estamos aqui, chegamos aqui. Ó Deus, podemos dizer como Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Continua nos ajudando, o Senhor continua sustentando. O Senhor é o Deus que sustenta, assim como o Senhor sustentou Jacó desde o seu nascimento até o último dia da sua vida, 147 anos sendo sustentado pelo Senhor. Ele declarou, ele confiou, ele sabia que o Senhor o havia sustentado. Assim nós também, Senhor, saibamos que o Senhor é o nosso sustento. Teu braço forte tem nos ajudado, a tua bondade, graça e amor tem nos levado, ó Deus, além das nossas forças, além dos nossos limites, além das nossas fraquezas, além das barreiras, porque o Senhor é Deus. Ó Deus, e somos a tua igreja, somos o corpo de Cristo. Ó Deus amado, ainda que o nosso corpo enfraquecido por causa do pecado, por causa do tempo, de situações, ó Deus, nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que ressuscitou, o corpo de Cristo que venceu a morte, um corpo de Cristo, Senhor amado, que venceu o mal. Ó Deus, avança, faz-nos avançar, Pai amado, e ó Pai, avançando, possamos glorificar o teu nome. Tu és santo e digno de louvor. Abrimos esse culto declarando que é o Senhor quem vai à nossa frente. Recebe, Senhor, desde já o louvor, a honra e a glória, e fala conosco através da tua palavra. Nós abrimos nossos ouvidos para ouvir sua voz, nós abrimos nosso coração, Pai amado, para receber, ó Deus, a tua palavra, e também abrimos nossos lábios para cantar ao Senhor, para glorificar o teu nome nesse momento. Assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, que o Senhor receba o nosso culto. Louve ao Senhor, louve ao Senhor com o corpo, com tua alma, teu espírito, que foi ressuscitado para adorar o Deus Criador.
Glória a Deus. Em concordância com a oração do pastor. Sejamos todos aqui. O louvor é todos, somos todos parte do louvor. Em espírito, como diz lá João 4,24, Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito. Então todos fazemos parte do louvor. Para a honra e glória do nosso Senhor, estejamos em comunhão, louvando ao único Deus, ao Deus forte, o Deus que tudo pode. Na mão dele tudo pode, ele pode. Senhor.
Glória se torna o Senhor. O Rei da glória, Deus eterno, Deus maravilhoso. Pelo Senhor iluminar as nossas vidas, Pai, que as trevas não prevalecem, Pai, a luz ilumina as nossas vidas, Pai, a luz, Pai, está conosco, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por cada irmão, Pai, que está nesse culto, a cada irmão que vai assistir da casa, que está assistindo, Pai, abençoa, Pai, abençoa essa adoração, Pai. Deus, recebe, Pai, recebe. Sabemos das nossas dificuldades, Pai, sabemos das nossas falhas, mas recebe, Pai, para a honra e glória do teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é grandioso, só o Senhor pode, tudo o Senhor pode, Pai. Confiamos em Ti, Senhor,
nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do seu nome, recebe esse louvor, Pai. Te adoramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos, pode se assentar. Enquanto o diácono Leandro prepara um salmo lá para nós fazermos a leitura da palavra, quero trazer alguns avisos importantes para a igreja. Terça-feira nós temos nosso momento de oração, amém? Participe ali no Facebook, compartilhe, em nome de Jesus. Meus irmãos, tem sido uma bênção, pessoas que por enquanto não são da igreja, mas que têm ali, meus irmãos, feito os pedidos ali, inbox, meus irmãos, e a oportunidade que nós temos, meus irmãos, de compartilhando vidas ali, um momento que seja, 20, 30 minutos, 40 minutos, Deus pode fazer uma obra no coração, que essa obra que Ele faz é o Espírito Santo, amém? E você pode ser um instrumento na mão do Espírito Santo, compartilhando e participando em nome de Jesus. Também entre no Facebook da IEP Boituva e também no YouTube da IEP Boituva, acione ali para você receber os cultos, e também você possa seguir, para que a gente possa ir. Nós precisamos de 1000, temos 85, está perto, né, irmão? Logo a gente chega no 1000 no YouTube, para a gente fazer, meus irmãos, transmissão ao vivo pelo YouTube. Falta só 915. Mas você entrando ali e dando ali adicionar ali, meus irmãos, inscrever-se, né? Vai diminuir esse número aí, em nome de Jesus. Então, ontem nós tivemos uma reunião lá em São Paulo e nós falamos a respeito disso, de tantos assuntos que foram tratados. Um foi desse, meus irmãos, a gente anunciar aí o endereço para a gente poder chegar a 1000, e a gente também pegar outros canais aí do ministério, e para que eles possam e nós também possamos atingir 1000 aí e fazer o culto ao vivo também pelo YouTube. Por enquanto só pelo Facebook, mas que tem sido uma bênção. Amém, irmãos? Então louvado seja Deus. Como eu disse, tivemos uma reunião ontem ministerial, mais de 25 pastores ali, tratando, meus irmãos, de assunto. Meus irmãos, não é só o mundo que está em mudança, a igreja também enfrenta mudanças, precisa enfrentar mudanças. Nós estamos aí, meus irmãos, em nome de Jesus, quase entrando num tempo pós-pandemia, amém? Quantos creem que é esse tempo? Então nós não sabemos muitas coisas, nós não sabemos o que vai ser daqui para frente, o que nós podemos fazer como o rei Josafá. Eu não sei o que vai acontecer, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor, amém? Então nós falamos de alguns assuntos ali, meus irmãos, teremos algumas reuniões ainda no decorrer aí desses dias, e assim eu vou trazendo aos irmãos, e louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, a IEP-TU, hoje ela não faz parte mais do Ministério de Pinheiros. Eu sei que os irmãos seguem aí Facebook, Instagram. Então, meus irmãos, hoje a IEP-TU, meus irmãos, agora ela é Igreja Ecoar. São nossos irmãos, pregamos a mesma palavra. O pastor Marcelo, uma bênção na minha vida, e a amizade é a mesma, e o amor é o mesmo. Nós continuamos caminhando no mesmo projeto, o propósito que é pregar a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Deveria fazer esse aviso até um pouco antes, mas esse é o momento. Amém, irmãos? Então, para os irmãos aí, então, entenderem a situação. Nós também, irmãos, em algumas mudanças ministeriais que estamos fazendo, nós celebramos em abril a celebração da Páscoa. Alguns pastores, meus irmãos, entendendo que o versículo que diz: todas as vezes que fizerdes, façam memória de mim, entendem, meus irmãos, que esse versículo, ele diz que todas as vezes, meus irmãos,
é necessário se fazer, meus irmãos, a celebração da comunhão, do partir do pão, mais de uma vez no ano. Então, meus irmãos, nós teremos a Páscoa em abril, continuaremos com a Páscoa em abril, mas ao longo do ano nós faremos mais pelo menos 3 celebrações, provavelmente, meus irmãos, nos 3 cultos que nós fazemos ao ano, culto de celebração. Então, meus irmãos, algumas mudanças e louvado seja Deus por tudo, amém? Coisas secundárias, meus irmãos, mas que precisam ser tratadas. Por que digo secundária? Porque a primária, meus irmãos, é pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, anunciar Jesus. Porque nós, meus irmãos, somos salvos não por comer um pedaço de pão, tomar um cálice de vinho, e pessoas que fazem mensal, às vezes vai só no culto mensal de Santa Ceia. Não, irmãos, não é isso que salva, também não é o batismo nas águas, embora é necessário você descer as águas, você que crê em Jesus. Você que crê em Jesus, você precisa descer as águas para cumprir a palavra de Deus. Você que crê em Jesus, você precisa comer do pão e tomar do cálice, porque é a ordenança do Senhor, mas nada disso salva. Jesus salva, o sangue de Jesus salva. Meus irmãos, e nós crendo assim, meus irmãos, nós, a maioria dos pastores, como foi votado, ontem foi ali discutido, nós então entendemos que será assim. Então as datas que vai ser feito, meus irmãos, aí ao longo do ano, vai ser ainda passado, só os irmãos, meus irmãos, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, não fale com outro irmão, fala com o pastor, porque eu sou seu irmão também. Vem, fala com o pastor, vou te mostrar as mudanças, vou te falar a respeito da mudança, vou falar, meus irmãos, de tudo. Pode vir falar com o pastor, não tenha medo. Aqui não tem nenhuma barreira, não, ninguém colocou barreira, não tem cerca elétrica aqui, não tem cão de guarda aqui, pode vir falar com o pastor, meus irmãos, porque nós estamos juntos aqui, meus irmãos, apesar de eu estar num lugar elevado aqui, meus irmãos, todos nós somos iguais aqui, amém? Amém, irmãos? Então, qualquer dúvida, pode me falar ao final do culto, não quero falar na igreja, pode me falar, meus irmãos, vou na tua casa, vou lá, nós vamos conversar, vamos sentar, qualquer dúvida, qualquer situação, estou à disposição. Mas, meus irmãos, eu sei que em tempo pós-pandemia aí o Senhor vai dar muita graça, nós vamos avançar em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então o Senhor nos dê graça em tudo, o Senhor nos abençoe, e o Senhor, como diz a palavra, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. É só a luz do Senhor refletindo em nós, meus irmãos, nós podemos ser salvos para a glória do Senhor. Então, glória a Deus. Esteja orando, nós teremos ainda outras reuniões, e meus irmãos, sei que Deus tem bênção para nós. Já marcamos o aniversário da igreja, dia 20 de novembro, está um pouco longe ainda, né? Nem tanto, mas dia 20 de novembro nós teremos culto de aniversário aqui na igreja, em nome de Jesus, convidando as igrejas, convidando os irmãos. Nós faremos um sábado, nós vamos ter aí a presença, a visita do pastor Paulo César, ele passou aí uma batalha aí com o Covid, mas meus irmãos já está se recuperando, e o pastor Paulo César do Grupo Logo vai estar aqui ministrando, vai estar, meus irmãos, aí sendo um instrumento de Deus aos nossos corações, amém? Dia 17 de setembro, um pouquinho antes, nós temos lá em São José dos Campos a presença, meus irmãos, no aniversário da igreja, uma sexta-feira, a presença do Hernandes Dias Lopes. Então, se você conhece aí, se você tem ouvido as mensagens desse pregador, você sabe que é um homem sério e que você não tem medo de errar. Pode assistir o vídeo dele. Eu coloquei um vídeo agora há pouco, falei que as pessoas assistem tantas coisas, meu irmão, que Deus me livre, tanta coisa que a internet nos fornece. Mas se você não quer errar, pode assistir vídeos de Hernandes Dias Lopes, porque com certeza você vai ser abençoado. Então ele vai estar com a gente dia 17 de setembro, aniversário da IEP São José dos Campos, e nós vamos estar lá, se o Senhor permitir, amém? Amém? Então fale conosco aí, quem quiser ir, quem puder estar lá, sei que vai ser bênção, em nome de Jesus. Então o Senhor nos dê graça e nos faça avançar,
Se em nome de Jesus, se Deus permitir, no dia 20 de novembro lá, meus irmãos, já vai estar mais tranquila essa questão da pandemia, e nós podemos aí nos reunir com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura da palavra? Amém. Glória a Deus. Fala, Senhor, igreja. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 135. Amém? Salmo 135, vamos ler como diz o costume. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os teus servos. E feriu muitas nações, e deu morte a poderosos reis. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. A tua memória ao Senhor de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião, ó Senhor, que habita em Jerusalém, louvai ao Senhor. Amém. Amados, assim como diz aqui no versículo 19 e 20, né? Iep Boituva, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor na sua mente, no teu coração, né? Nas nossas atitudes, né? Não só dentro da igreja, mas ali na nossa casa, no nosso trabalho. Então, louvai ao Senhor. Amém? Amém. Esqueci de um aviso, né? Sábado que vem haverá culto de jovens em Iperó. Então, os irmãos aí que desejarem, o jovem vai estar louvando, lá tocando. Então, se desejar estar ali, meus irmãos, na IEP de Iperó. Amém? 19 horas? 19? 19. Depois confirma para a gente o horário. Parece que é 19 horas mesmo. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Nós louvamos agora há pouco, irmãos, um cântico que fala assim: o que posso fazer?
o que posso dizer, se não entregar a Ti, ó Deus, o meu coração? Nós só podemos ofertar a Deus, irmão, seja no louvor, seja na oferta aqui, nos valores, nós trazemos, nós só podemos, meus irmãos, porque o sangue de Cristo está sobre nós. A oferta, ela só é recebida por Deus quando ela é, meus irmãos, entregue com sangue do Cordeiro. Toda oferta, meus irmãos, que era entregue ao Senhor, ela só era aceita porque um cordeiro era degolado, o sangue era derramado, e o perdão então daquela pessoa, a culpa daquela pessoa então era encoberta com aquele sangue. Então ela poderia oferecer a Deus a oferta, o sacrifício. E esse louvor me chamou a atenção, meus irmãos, quando disse: o que posso fazer? O que posso dizer se eu não entregar o coração a Jesus? A minha oferta não será aceita, porque só é aceita por Jesus Cristo. E a Bíblia diz mais: se eu souber ou tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém comigo, eu não consigo trazer oferta no altar de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus, que perdoa e purifica a minha vida, purifica a tua vida, é o que está sobre a nossa vida e nos dá condição de trazer oferta. Olha a seriedade, meus irmãos, de ser igreja. Olha a seriedade de ser crente, de ser cristão. Você é crente, você é cristão? Somos. Então, meus irmãos, nós precisamos, como foi louvado no outro louvor, manifesta o teu perdão e o teu poder. Rodrigo, o ministro hoje do louvor. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, antes de nós trazermos a nossa oferta, vamos pedir perdão para Deus. Deus manifeste o seu perdão e poder sobre nós. Vamos colocar em pé. O que posso fazer? O que posso dizer? Se eu não entregar a Ti, ó Deus, o meu coração. Nosso coração é do Senhor. Nosso coração é dele. O sangue do seu Filho nos cobre, dos pés à cabeça. Pai Santo, e nós agora, Pai, nós queremos fazer diferente, Senhor. Não queremos orar após a oferta, nós queremos orar antes da oferta agora, Senhor. Pedindo: perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, purifica-nos, manifesta o seu perdão e poder. Ó Deus, somos a tua igreja, somos teu corpo, somos teus filhos. Ó Deus, cada um, ó Pai amado, foi resgatado com a mesma graça, com o mesmo poder, com o mesmo amor, ó Deus amado, que o Senhor demonstra antes da criação de todas as coisas. Esse amor que não muda é o mesmo amor, e esse é o motivo de não sermos consumidos. O teu amor não muda. O Deus que nos amou no passado continua nos amando no presente e continuará nos amando no futuro. Louvado seja Deus. Agora, Senhor, nós traemos ofertas financeiras, valores, ofertas de louvor ao Senhor, ofertas de gratidão, tantas ofertas, Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda oferta. Ó Deus, mas antes disso, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Deus amado, se algo em nós, nossos corações, ó Deus, agora, Pai, purifica e santifica, em Ti está o perdão, para que sejas temido. Perdoa-nos, purifica-nos, santifica-nos. A Tua palavra nos santifica, porque ela é a verdade, e a verdade nos santifica. Recebe a nossa oferta agora, Pai, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas, Pai. Ó Deus, os instrumentos, ó Pai amado, sejam abençoados, ó Pai. Livra, Senhor, de todo quebrar de instrumentos, como aconteceu na quinta-feira nesse lugar. Livra-nos, ó Pai amado, livra-nos, ó Deus amado, de toda obra contrária, Pai. Nós queremos, ó Pai, Te servir, e a missão da igreja é servir o Cordeiro. Senhor, ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-me, perdoa-nos, perdoa, Senhor. Contigo está o perdão. Nós, ó Pai, entregamos a Ti o nosso coração, para que nós possamos fazer, para que nós possamos dizer que Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que morreu por nós. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-me e perdoa-nos, Pai. E, ó Deus, que cada um que está aqui nesta noite, que a oração, o clamor seja: perdoa-me, ó Deus. Manifesta o seu perdão e o seu poder, para que eu possa fazer, para que eu possa dizer, porque o meu coração é teu, o nosso coração é teu, Senhor. Recebe a nossa oferta, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso ajuntamento aqui, Pai, porque só Tu és digno. Só estamos aqui porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Traga a tua oferta, louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos tiverem também algo a consagrar ao Senhor, faça como os irmãos aqui à frente, traga a presença do Senhor, consagrando a Deus tudo que Ele mesmo tem dado. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor,
Obrigado, Deus, por esse momento que pudemos ofertar. Pudemos, ó Pai, aparecer diante da Tua presença, cobertos com o sangue do Cordeiro, cobertos, ó Pai amado, por Tua graça, perdoados com o Teu perdão, renovados pela obra regeneradora do Teu Espírito. Ó Deus amado, obrigado, Senhor. Recebe agora a oferta, recebe agora o louvor, recebe agora nossas vidas. No momento, ó Deus amado, fala conosco na ministração da Tua palavra. Dá-nos ouvidos, Senhor, dá-nos coração, dá-nos boca, que tanto um como o outro glorifique o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, consagro a Ti esses valores, também, ó Deus, abençoa a consagração que os Teus filhos fazem, nisso que o Senhor deu a eles, ó Pai, seja abençoado agora em nome de Jesus. Ó Deus, naquilo que eles entendem, Senhor, que foi o Senhor quem deu, por isso consagram a Ti. Ó Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos em nome de Jesus. Seja bênção na vida dos Teus filhos, seja bênção, ó Pai amado, em todo o tempo. Oramos consagrando tudo a Ti em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados irmãos, glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 6. Esqueci também de um outro aviso, né? Preciso marcar esse aviso. Dia 26 de setembro, né? Nós teremos aqui conosco o pastor Jonas Lenzo, né, meus irmãos? Aí uma bênção, um amigo nosso aí, meus irmãos, de muitos retiros de casais, né? E pelo menos acho que participou aí de uns 10 retiros de casais, pelo menos 10, né? Não sei, mas... Então ele vai estar aqui pregando em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Então, marque na tua agenda aí, já dia 26 de setembro. Então, dia 17, São José, dia 26, Boituva, dia 20 de novembro, Boituva, e tudo que mais o Senhor nos der. Abriu tua Bíblia em Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que Lucas deixou registrado aqui nas Sagradas Escrituras, para nós lermos, entendermos e aplicarmos aos nossos corações a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Ó Deus, tua palavra foi lida, e esse é o momento, Deus, de nós falarmos da tua palavra. A leitura da tua palavra, a exposição da tua palavra e a aplicação da tua palavra ao nosso coração opera milagres, Senhor. Por isso nós te pedimos agora: dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer e boca para glorificar o teu nome,
porque o Senhor é Deus e nós somos o teu povo. Fala conosco, Pai. Fala conosco por meio do teu Espírito Santo, que está nesse lugar, que opera em nossos corações, que habita em nós, que nos guia em toda a verdade, que nos ensina e que nos consola e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos e ensina-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Um amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que maravilha. Pode se assentar por mais um momento. Olha que maravilha, irmãos, que Lucas, nosso irmão Lucas, o médico amado, registra nas Escrituras. Nós sabemos, meus irmãos, que Lucas era um companheiro fiel a Paulo, até nos momentos mais turbulentos, nos momentos mais difíceis, meus irmãos, que Paulo estava enfrentando ali nas prisões, nas perseguições. Lucas, meus irmãos, estava com ele. E esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, e Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. E quando nós, meus irmãos, chegamos nesse momento da igreja, a igreja primitiva, a igreja que estava começando, a igreja, meus irmãos, que estava ali vivendo as primeiras coisas, vivendo, meus irmãos, ali a situação com Jesus. Jesus, ele fazia pouco tempo que tinha sido crucificado, fazia pouco tempo, meus irmãos, que tudo aquilo tinha acontecido em Jerusalém. Uma situação que mudou a história, uma situação, meus irmãos, que mudou o rumo da história. Mudou tudo. Por isso, meus irmãos, que nós estamos, quando vamos assinar o cheque ou preencher o documento, nós colocamos lá 15 de agosto de 2021. Porque há 2021 anos atrás, não é exatamente bem essa data, mas há 2021 anos atrás, a história foi mudada. Começou do zero, começou tudo novo, tudo se fez novo. A história se fez nova. A condição do homem se fez nova. Obrigado. Tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo começou do zero. Começou do zero a redenção do homem. Começou do zero, meus irmãos, um novo tempo. O tempo que já tinha sido prometido pelos profetas. O tempo que já tinha sido dito, meus irmãos, pelos patriarcas, pelas 12 tribos, pelos profetas, pelos salmos, pelos livros poéticos. Tudo, meus irmãos, apontando para o que Deus ia fazer em Jerusalém. Deus já tinha falado pelos profetas que farei uma coisa nova no vosso meio e que vocês não acreditarão. Porque era, meus irmãos, fora da caixa, era algo, meus irmãos, inimaginável, era algo impensável. Apesar de estar escrito, apesar dos profetas terem relatado, o profeta Isaías dar detalhes profundos, o Salmo 22 falar, meus irmãos, de detalhes que aconteceram e só poderiam acontecer com Jesus, a ponto, meus irmãos, de a última profecia ser cumprida lá no Salmo 69, de que Jesus, na sua sede, deram vinagre a beber. E então ele, meus irmãos, um pouquinho antes de dizer tetelestai, ele diz: estou com sede. E ele então toma aquele vinagre, o coloca na boca dele, e ele então entrega o Espírito. A igreja está vivendo, meus irmãos, esses dias. A igreja está vivendo, meus irmãos, esse momento da história. Esse, meus irmãos, era o momento que Jerusalém estava vivendo. A igreja estava crescendo. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que lá no versículo 7, diz que a igreja, a palavra de Deus crescia em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé.
Os sacerdotes que antes eram, meus irmãos, ali, viviam suas situações, estavam, meus irmãos, se convertendo. Os principais das sinagogas estavam se convertendo. Aqueles que tinham artes mágicas estavam se convertendo. Os helenistas estavam se convertendo. Os gregos estavam se convertendo. Pessoas de todos os lugares estavam se convertendo, porque ouviam falar de Jesus e criam que Jesus era o único que podia salvá-los dos seus pecados. E como a igreja começou a crescer, foi separado, meus irmãos, 7 homens, porque diz a palavra, no comecinho do capítulo 6, que por crescer tanto, as viúvas começaram a ter necessidades, e como os apóstolos, eles anunciavam a palavra, o ministério deles era a palavra e oração, as mesas foram descuidadas. Ali, meus irmãos, naquele tempo, era um tempo muito difícil. Então as pessoas, elas eram ali sustentadas pela igreja. Não era, meus irmãos, pelo Império Romano, pelo governo romano que estava reinando ali. Não era, meus irmãos, por outro meio, a não ser pela igreja. A igreja sustentava as viúvas. A igreja, meus irmãos, ali ajudava os necessitados. Meus irmãos, só que então começou a crescer tanto, começou, meus irmãos, a se desenvolver, que os helenistas, os gregos, começaram, meus irmãos, ali a ficar temerosos com essa situação. Então os apóstolos escolheram 7 homens. Daí fala no versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Porque importante negócio era a palavra e a oração, mas também era um importante negócio, meus irmãos, cuidar das viúvas e dos necessitados. E a palavra de Deus então diz, meus irmãos, que chamaram 7, e a lista deles está no versículo 5. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e o Estevão. 7 homens. 7 homens. Mas no versículo 8, meus irmãos, começa a falar de Estevão, que teve destaque entre os 7 ali. Depois vai falar de Filipe no capítulo 8, vai e prega em toda a Samaria. Mas aqui, irmãos, olha só, Estevão, cheio de fé e de poder, ele fazia, meus irmãos, milagres. O Senhor fazia através dele, através da palavra que ele pregava, muitos sinais e prodígios entre o povo. E a hora, meus irmãos, que começou então os milagres acontecerem, levantaram-se, meus irmãos, aqueles que eram da sinagoga, os judeus, porque os judeus combatiam contra a igreja. A Bíblia não fala de Estevão, se ele era helenista também, se ele era grego, não fala, meus irmãos, não tem muito detalhe de Estevão na Bíblia, só essa parte que fala dele. Mas, meus irmãos, mais do que saber a sua genealogia, mais saber quem era o seu pai, quem sua mãe, mais de saber, meus irmãos, da onde ele nasceu e da onde ele veio, o mais interessante é saber, meus irmãos, que era um homem cheio de fé e de poder. Fé e poder. Fé, meus irmãos, que vem da palavra grega pistes, da onde, meus irmãos, se origina a nossa palavra portuguesa aí para pistão, que é aquele que dá, meus irmãos, movimento ao motor do carro, para o carro. E também, meus irmãos, poder, que é dinamis, que da onde vem a nossa palavra aí pro dinamite. Então, meus irmãos, Estevão, ele era cheio de fé e de poder. Ele era, meus irmãos, alguém que ia e que, meus irmãos, explodia. Pensa no cara. Pensa no Estevão.
Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que ele, além de ser cheio de fé e de poder, aqueles que ali disputavam com ele, não podiam resistir à sabedoria, não podiam resistir ao Espírito com que falava, porque o Espírito Santo habitava nele. O Espírito Santo de Deus habita nas nossas vidas, amados irmãos. Então, nós entendemos que o Espírito Santo habitando em nós, nós temos em nós fé e poder. Então, eles tiveram uma estratégia. A partir do versículo 11 fala, meus irmãos, que eles subornaram os homens. Subornaram os homens para dizerem mentiras a respeito de Estevão. Porque, meus irmãos, nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós, meus irmãos, que cremos no Senhor, na palavra, nós, meus irmãos, que fomos chamados para uma nova vida, nós, meus irmãos, enfrentamos adversidades, sim ou não? Porque um cristão, um crente, alguém, meus irmãos, que quer viver à luz da palavra, ele, meus irmãos, vai contra o que o mundo tem pregado. Ele vai contra aquilo que diz a palavra. O mundo vai contrário ao que diz a palavra. É como um rio caudaloso, é como um rio, meus irmãos, já andou de canoa naquele rio agitado? Para descer, sobe na canoa e vai no rio caudaloso, você sobe na canoa e solta a canoa, é tranquilo, você só vai como o nome do remo, você só vai com o remo, só controlando, para não bater nos barrancos, para não tombar, você vai descendo o rio caudaloso. Mas, amados irmãos, quando o Senhor te mostra que Ele nos deu a palavra, e a palavra de Deus é a verdade absoluta da palavra, e nela, meus irmãos, nós temos vida. Nós, irmãos, temos que entender uma coisa: nós subimos a canoa, mas nós, meus irmãos, não seguimos o curso do rio. Nós fazemos o quê? Subimos. Aí, meu irmão, pensa num negócio trabalhoso. Aí você tem que subir na canoa, tem que se equilibrar na canoa, tem que pegar o remo e remar, meus irmãos, contra a correnteza. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, diz que quando mandou seus discípulos subirem no barco e remar para o outro lado, Gadara, sair, meus irmãos, de um lugar e atravessar o mar, o lago de Genezaré, ali o mar da Galileia, para ir para o outro lado. Quando eles subiram no barco e eles estavam indo, remando, a Bíblia diz que o vento era contrário. Então eles estavam indo para obedecer a voz de Jesus, para ir para Gadara, para atravessar o lago, mas os ventos queriam trazê-lo para de volta da margem. E assim, amados irmãos, somos nós que seguimos a Cristo. Assim é a igreja. A igreja, amados irmãos, ela tem que caminhar no caminho contrário ao mundo. Porque o mundo, diz a palavra de Deus, quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. E quando eu digo mundo, meus irmãos, digo o ódio que o homem tem de Deus. Não, pastor, imagina, você está falando besteira aí. A palavra de Deus fala, meus irmãos, nós ministramos nas escolas, nas aulas aí de Gênesis, né? Nós vimos, meus irmãos, que o Egito, ele abomina, ele usa até essa palavra forte, abomina 3 classes. Os irmãos lembram aí quem participou? Hebreus, quem mais? Pastor e ovelha.
Está lá em Gênesis. Que o egípcio abomina. Hebreu, pastor e ovelha. Meus irmãos, e o que é a figura disso, senão a figura do próprio mundo? E Estevão, meus irmãos, estava pregando, mas ele não estava pregando no meio religioso, ele estava, mas ainda assim, meus irmãos, era um meio que não se conformava às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque mataram Jesus, e o próprio Estevão vai falar isso, e olha o que vai dar essa conversa, irmãos. Levantaram-se falsas testemunhas para falar de Estevão, ele fala blasfêmia, ele fala coisas contrárias à lei, ele fala contra Moisés e contra Deus. Como que pode um homem cheio de fé e de poder, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, falar contra a lei, contra Moisés e contra Deus? É impossível. Por quê? Porque o Espírito Santo que em nós habita, nos guia o quê? Em toda a verdade. E como que pode, meus irmãos, acusadores ou homens ali que foram subornados, chegar e falar, meus irmãos, no meio ali deles, que Estevão era esse, ele era um blasfemo, ele falava contra Deus, ele falava contra Moisés. O que era isso? Era uma mentira. Uma mentira. E eles excitaram o povo, eles excitaram os anciãos, eles excitaram os escribas, e investiram contra Estevão, e investiram, meus irmãos, e o arrebataram para levar diante dos sacerdotes, diante das autoridades religiosas da época, diante daqueles, meus irmãos, que na verdade eles eram blasfemos, eles falavam contra Deus e eles falavam contra Moisés, porque Moisés tinha dado testemunho de Jesus, o próprio Moisés. E o Estevão vai pregar isso daqui a pouquinho. Ele vai falar assim: Moisés, meus irmãos, falou de Jesus. Está lá em Deuteronômio: Deus levantará no vosso meio, Deuteronômio 18, Deus levantará no vosso meio um profeta, e a ele vocês ouvirão. Porque Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior, meus irmãos, do que tudo. Mas eles não entendiam. Então, meus irmãos, eles estavam ali. Imagina a situação: Estevão ali sendo acusado à base de subornos, toda a mentira dita ali contra ele. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o versículo 15. E todos estavam assentados ali, fixando os olhos nele, mas viram seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, às vezes, meus irmãos, qualquer situaçãozinha das mais tranquilas, o nosso rosto já se transforma, já se transfigura, já, meus irmãos, a gente perde a paciência, meus irmãos, não sei os irmãos, estou dizendo de mim, o circo pegando fogo, vamos dizer assim, o negócio, meus irmãos, ele estava prestes a ser apedrejado, ia ser daqui a pouquinho, mas, meus irmãos, ele estava um fio da navalha, mas, meus irmãos, quando aqueles homens estavam olhando para ele estava assim, ó, não, assim não estava fazendo, mas estava, sabe aquela cara de serenidade, meus irmãos, que às vezes eu não tenho? Imagina, meu irmão. Por quê? Porque Estevão estava com o rosto como de um anjo. A resposta está, meus irmãos, nos primeiros versículos que nós lemos, porque ele era cheio de fé e de poder.
de que apesar, meus irmãos, de ser um pistão, de apesar de ser um dinamite, meus irmãos, na hora que estava, meus irmãos, ali numa situação que estava no fio da navalha, estava no momento crucial da sua vida, ele, meus irmãos, está descansado, confiado, esperançoso, tranquilo, manso e quieto. Aí, meus irmãos, a partir do versículo 7 vai falar que o sumo sacerdote perguntou para ele: é isso mesmo que estão falando de você? Aí, irmãos, deu a oportunidade, a deixa, sabe quando dá deixa assim? Como é bom, meus irmãos, às vezes a deixa. Você já falou com alguém, estava ali, alguém chegou com você, e você ali, ouvindo a conversa, de repente a pessoa te dá uma deixa, para você ministrar o Evangelho, de você falar do Senhor, de você trazer uma palavra ali ao coração. Já provou disso? O sumo sacerdote pergunta para Estevão: é isso mesmo? Meus irmãos, e ele faz uma pregação de 10 minutos, 15 minutos talvez. Depois os irmãos leem, nós não vamos ver toda ela, alguns pontos, mas você olhando para essa pregação de Estevão, dizem os teólogos, aí os estudiosos, que é a maior pregação expositiva da Bíblia, a maior pregação, meus irmãos, e a melhor pregação que é relatada nas Escrituras. Louvado seja Deus. No momento, meus irmãos, que ele estava ali a ponto de perder a sua vida, de perder talvez sua família, a Bíblia não diz detalhes a respeito disso, talvez, meus irmãos, ali como estava o coração desse homem. Mas a hora que o sumo sacerdote pergunta: é isso mesmo? É isso assim? Ele então fala: varões, irmãos e pais, ouvi-me. Aí ele vai, meus irmãos, citando o Pentateuco. Ele fala, meus irmãos, de Gênesis, ele fala aqui começando por Abraão, ele fala de Gênesis, ele vai para Êxodo, ele vai para Levítico, ele vai para Números, ele vai para Deuteronômio, ele fala, meus irmãos, da exposição de Abraão até José, ele fala do templo, ele fala, meus irmãos, antes do tabernáculo, ele faz a ligação perfeita, meus irmãos, entre Cristo e a igreja, ele faz o vínculo perfeito entre o tabernáculo de Moisés e depois o templo de Salomão. Ele vincula tudo perfeitamente, ele faz, meus irmãos, ali uma junção entre detalhes da Bíblia, meus irmãos, que somente, meus irmãos, um homem cheio do Espírito, cheio de fé e poder, e que apesar, meus irmãos, de ser uma dinamite, ele estava ali com o coração confiado no Senhor, o Deus dos seus pais e o Deus dele também. Nós temos que ser assim, meus irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós, meus irmãos, a Bíblia diz que quanto mais vai se aproximando o dia da volta de Cristo, mais os tempos serão difíceis, mais os dias serão maus. Pastor, mas você não está muito, como fala, pessimista? Não, meus irmãos, eu estou crendo nas Escrituras, porque contra a palavra de Deus nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para Estevão, e ele começa então os relatos, e ele vai de livro a livro, ele vai, meus irmãos, trazendo esses sacerdotes, esses homens, meus irmãos, que eram doutores da lei, esses homens, meus irmãos, que eram top da galáxia, esses homens, meus irmãos, que eram instruídos por Gamaliel, esses homens, meus irmãos, que eram, meus irmãos, os bambambam do momento, esses homens, meus irmãos, mas que nada disso passava de religiosidade. E a hora que Estevão vai pregando, meus irmãos, eles vão ouvindo,
eles vão vendo os vínculos que Estevão está fazendo. Ele vai fazendo os vínculos a Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois ele vincula ali também as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. E então ele traz Moisés, que nasceu ali da descendência de Levi. Então, meus irmãos, ele traz os 400 anos que eles ficaram presos no Egito. E ele vai, meus irmãos, trazendo tudo à luz. Ele vai trazendo a palavra de Deus. Ele vai, meus irmãos, ali ministrando ao coração deles. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ao invés de iluminá-los o entendimento, obscureceu. Porque, como disse, meus irmãos, água fervente, você coloca dentro dela batata e ovo. A batata amolece, o ovo endurece. Endureceu o coração deles. A palavra de Deus, amados irmãos, que Estevão estava pregando, era a mesma palavra que eles pregavam todos os sábados na sinagoga. Era a mesma palavra. Era o mesmo Moisés, era o mesmo Abraão, era o mesmo Davi, era o mesmo Salomão, que eles se vangloriavam porque tinha feito o templo deles, embora nesse templo já não era mais o templo de Salomão, já tinha sido destruído. Já era o templo de Herodes, e que daqui a pouquinho também ia ser destruído. Era a mesma palavra. Era a mesma palavra. E quando, meus irmãos, ele chega em Salomão e ele fala do templo, o templo, meus irmãos, que era o maior orgulho daqueles judeus, daqueles sacerdotes, daqueles homens, daqueles religiosos. A hora que ele faz a junção, meus irmãos, e fala assim, que Salomão, ele teve a ordem para edificar a casa, a partir do versículo 47, eu estou pulando bastante, mas o irmão depois leiam toda a pregação de Estevão, na casa, leia lá, uma bênção, meus irmãos. Então Salomão, ele edificou casa, mas o versículo 48 ele fala assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor habita na tua e na minha vida. Nós somos o templo do Senhor, onde o Senhor habita, por meio do seu Espírito. É a hora que ele falou isso, meus irmãos, a palavra caiu como bomba no coração deles, porque eles começaram a ver que Estevão era contrário à ideia que eles tinham, de que Deus agia geograficamente, estava preso dentro de um lugar. Mas isso estava escrito na palavra. Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita, como diz o apóstolo Paulo, nós somos o templo do Espírito Santo, onde Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós, por Jesus Cristo. Por isso que o sangue de Jesus foi derramado, irmãos, porque o Senhor, o Deus Santo, Ele não podia habitar em nós. Por quê? Porque nós não éramos santos. Mas o sangue de Jesus foi derramado para purificar o templo, para que o Deus Todo-Poderoso habitasse em você. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E a hora que ele disse isso, irmãos, a palavra de Deus fala que eles começaram a ranger os dentes. E mais ainda, quando ele diz nos versículos 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O Espírito Santo falava na congregação, falava ali na sinagoga, falava sobre Moisés, falava sobre Salomão, falava e tudo apontava para Cristo, mas eles resistiam. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo, meus irmãos, porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E o melhor lugar, meus irmãos, para ser levado é a verdade. A palavra de Deus, meus irmãos, diz, o profeta disse, mas nós estamos vivendo esse tempo, fala assim, aquele que se levanta para defender a verdade, está arriscado a ser despojado. Não é o nosso tempo? Não é? Se você se levantar no meio da praça e dizer as verdades das Escrituras, você vai ser aplaudido ou você vai ser apedrejado na praça?
Estevão estava ali, meus irmãos. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo, ele falava para aquele povo. Vocês estão resistindo Jesus que veio salvá-los, veio trazer vida para vocês, mas vocês preferem o legalismo. E a hora que ele começou a falar, meus irmãos, a hora que ele então, aí ele joga gasolina no fogo, né? Ele fala assim: vocês mataram, versículo 52, o Filho de Deus. Vocês mataram não só o Filho de Deus, vocês mataram profetas, versículo 52, que anunciaram a vinda do justo. Esse justo aqui é Jesus Cristo, do qual vocês agora foram traidores e homicidas. Meus irmãos, a hora que ele falou isso, o povo já tacou a mão no ouvido, já rangeu os dentes e levaram ele, meus irmãos, para o meio da praça e pedras para que te quer. Não é pernas para que te quer, é pedras. Apedrejaram Estevão, meus irmãos. Por quê? Porque ele falou da verdade. O que ele disse? Que Jesus veio para salvar vocês, mas vocês endureceram o coração, não creram em Jesus. E a palavra de Deus, meus irmãos, que expulsando ele da cidade, apedrejaram até a morte, e as suas vestes foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo, versículo 58, sabe quem é esse Saulo? É o Paulo, o maior pregador de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, o maior escritor bíblico de todos os tempos. Saulo, Saul, é o Saul, né? A Bíblia teve 2 Saul. Bom, não sei se teve mais, mas eu lembro de 2 Sauls que a Bíblia diz. O Saul que começou bem e terminou mal, e o Saul que começou mal e terminou bem. O Saul que começou profetizando e terminou, meus irmãos, rasgando a veste do Samuel. E o Saul que começou perseguindo a igreja, matando ou tendo participação na morte do Estevão, mas, meus irmãos, que teve um fim glorioso. Fim glorioso? Que negócio é esse? Ele foi decapitado. Hoje ele está, meus irmãos, com o Senhor Jesus, assim como nosso irmão Estevão, e assim, meus irmãos, como que pela graça de Deus nós também estaremos um dia em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, quando ele começa a falar, e aquele rosto de anjo, e ele pregando a palavra com toda a ousadia, falando, meus irmãos, ali, e passando por toda a situação. Olha, meus irmãos, o que Estevão fala no 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele poderia, meus irmãos, nessa hora falar: não, que negócio é esse? Estou falando, pregando o amor, falando de Jesus, do Salvador, e é pedrado. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, diz que ele era cheio do Espírito e de poder. E assim como Jesus na cruz, ele fala: Pai, recebe o meu Espírito. Agora Estevão, meus irmãos, ele fala: Jesus, recebe o meu Espírito. Porque Jesus e o Pai é um só. É um só, não é o português não está errado não, é um só. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós temos que descansar, confiar. O que esse rosto como de anjo significa? Descansar, confiar
esperançar, né? Não é esperar, meus irmãos, é esperançar. Tranquilo, manso, como o hino muito antigo diz: calmo, sereno, tranquilo. Ah, como almejo esse dom do Espírito. Você também? Porque, meus irmãos, meu pastor, um pastor que eu tive, pastor Eduardo, que está com o Senhor já, ele falava assim: quer conhecer um crente? Anda com ele meia hora no trânsito. Vanessa Leão, ele sempre falava: quer conhecer um crente? Anda com ele no trânsito. Ah, meus irmãos, o mesmo Espírito que habitava Estevão, ele habita em nós também. Amém? O mesmo Deus que salvou Estevão, salvou nós também. As mesmas falhas que também Estevão tinha, nós também temos. Que apesar, meus irmãos, de tudo isso, ser um santo homem de Deus, ele tinha falhas, fraquezas, a Bíblia não mostra, provavelmente tinha. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos olhar, meus irmãos, e saber que o mesmo Jesus que recebeu o Espírito de Estevão, ele recebe o nosso Espírito. Meus irmãos, nós somos testemunhas de Cristo. E aqui a Bíblia, meus irmãos, diz que, lá no subtítulo, fala, meus irmãos, que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E mártir, meus irmãos, é a palavra de testemunha. A palavra testemunha significa mártir. E a Bíblia fala, meus irmãos, que nós somos testemunhas de Cristo. Você é testemunha de Cristo? E sendo Estevão, meus irmãos, testemunha de Cristo, ele na pregação da palavra de Deus, ele passou por tudo isso. E depois que ele disse: Jesus recebe o meu espírito, ele se colocou de joelho e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Qual a missão da igreja, meus irmãos? Já disse aqui. Mas qual é a missão? Qual era a missão do Pai? A missão do Pai, meus irmãos, é enviar o Filho. A missão do Pai foi enviar o Filho. Porque se o Pai não tivesse enviado o Filho, amados irmãos, nós estávamos lascados para sempre. Não tem aquela historinha, felizes para sempre? Não, lascados para sempre. A missão do Pai foi enviar o Filho. A missão do Filho foi pagar o preço. Quando ele disse lá na cruz, tetelestai, sabe o que significa tetelestai? Está pago. Está pago, meus irmãos. O que está pago? Nós, meus irmãos, estávamos condenados por causa da queda do nosso pai, que nós nem conhecemos, Adão. Mas quando Jesus disse tetelestai, meus irmãos, é como se o tetelestai era usado, meus irmãos, para carimbar os documentos dos escravos, quando eles eram comprados, naquela época. E quando Jesus lá na cruz, ele disse tetelestai, ele marcou o meu e o teu documento, dizendo: está pago. Não é mais escravo, não é mais prisioneiro, agora é livre pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado por esses homens que Estevão estava pregando. E assim, meus irmãos, como aconteceu com José ali com seus irmãos, e a Bíblia diz que José disse para os seus irmãos: o intento que vocês quiserem de mal fazer contra mim, o Senhor transformou em bênção, em bem. O propósito, o projeto, o intento, aquilo que vocês intentaram fazer comigo, Deus transformou em bem. E todo o mal que intentaram contra Jesus, e nós mesmos, meus irmãos, porque não pense você, não pense eu, que estamos ilesos, indesculpáveis dessa situação. Nós também matamos Jesus com o nosso pecado.
Porque os cravos que foram cravados em Jesus foi por causa do nosso pecado. Mas o mal que nós fizemos contra Jesus, ou os planos, os intentos que nós fizemos contra Jesus, o Senhor transformou em salvação para as nossas vidas. Então Estevão, entendendo isso, ele fala: Senhor, não lhes impute este pecado. O mesmo que Jesus disse. Jesus passou por suborno. O sumo sacerdote mentiu sobre Jesus, que ele falava contra Moisés, contra a lei, contra o templo, nada disso, mentiras. Jesus entregou o Espírito ao Pai, e Jesus também disse: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós olhamos para Estevão, irmãos, e vimos num diácono, num membro da igreja de Jerusalém, a igreja mais importante, a primeira igreja ali da época, a igreja onde começou a difundir o Evangelho. Nós vemos, meus irmãos, na vida dele, um modelo de alguém que cria no Senhor, a despeito, meus irmãos, da posição, porque ele não assumiu a posição depois que foi chamado para ser diácono. Ele, meus irmãos, já era assim. Ele não foi cheio do Espírito, cheio do poder e de fé, quando ali alguém orou sobre ele: a partir de hoje você é diácono, a partir de hoje você é presbítero, a partir de hoje você é pastor, a partir de hoje você é missionário, a partir de hoje... Não. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é derramado sobre nós sem medida. No Velho Testamento ele era dado por medida, mas hoje, meus irmãos, o Espírito Santo é derramado sobre os nossos corações. E nós podemos ver, meus irmãos, Estevão, um homem que foi chamado para cuidar das mesas, mas ele ia além. Um homem que foi chamado, meus irmãos, para cuidar das viúvas, mas ele foi além. Porque, como eu disse, meus irmãos, que a missão do pai é enviar o seu filho, a missão do filho é pagar o preço. Mas qual a missão do crente que teve o preço pago? Qual é a minha missão e a tua missão? Jesus diz isso lá em João capítulo 8. A minha missão e a tua missão nesse mundo, meus irmãos. Talvez você se espante com essa declaração, mas é a verdade. A minha missão, a missão do crente, a tua missão é morrer em Cristo. É morrer em Cristo. E qual a missão da igreja? Desses crentes reunidos, da igreja, o corpo de Cristo. A missão da igreja é servir o Cordeiro. Enquanto o Senhor nos chama, meus irmãos, não nos chama, nós temos que servir o Cordeiro. Mas quando o Senhor nos chamar, meus irmãos, nós como Estevão, nós vamos ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à destra do Deus Todo-Poderoso, porque fomos comprados. Fomos resgatados. A nossa carta de alforria saiu. Louvado seja Deus. E não foi a princesa Isabel, não. Sabe quem foi? Jesus o Cristo. Jesus o Filho de Deus. Jesus, meus irmãos, todo o povo, tantos povos, tantas línguas, tantas tribos, tantas raças e tantas nações. O Senhor disse: Tetelestai. E esse Tetelestai mudou a vida do Estevão. E esse Tetelestai muda a nossa vida também, em nome de Jesus. Muda a nossa vida, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele, esse mesmo Espírito está sobre nós. Que nós possamos entender a missão do Filho, entender a missão do crente, entender a missão da igreja,
Porque, meus irmãos, assim como o Banco do Brasil, assim como todas as empresas, não comparando igreja, fazendo igreja uma empresa, mas, meus irmãos, nós como igreja, nós precisamos ter o que as empresas têm: visão, missão e propósito. Quando você entra na sua empresa, você tem que decorar isso. Quando entra no Banco do Brasil, um funcionário entra, agora teve concurso, vai entrar em irmãos 4.000 funcionários. Eles têm que saber qual é a visão, qual é a missão e qual é o propósito, para que ele não caminhe dentro daquele lugar tateando no escuro. Assim nós precisamos entender a visão. Qual é a visão? A visão de que um homem sem pecado, um homem, meus irmãos, perfeito, puro, morreu no nosso lugar. Qual é a missão desse então? Morrer por esse que morreu por ele. Porque só vamos ter vida se perdermos a vida. Porque a palavra de Deus diz, mas se alguém quiser ganhar a vida, vai ter que perder. Mas se alguém quiser ganhar a vida, perdeu. E qual é o propósito? Qual é o propósito da igreja? Servir o Cordeiro. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe, que pela vida de Estevão, esse sangue que foi derramado lá, o sangue dos mártires, que não teve poder para salvar, que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Nenhum. O sangue de Jesus teve poder quando desceu, quando foi derramado. O sangue de Estevão, meus irmãos, ele tem o poder para uma coisa, para mostrar para mim e para você, que o mesmo Jesus que estava na vida dele, é o mesmo Jesus que está na minha vida, está na tua vida, está na vida dos teus irmãos, está na vida da igreja. O mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. O Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê esse rosto de anjo. Que o Senhor nos faça avançar meias pedradas. Que o Senhor nos faça, nesse tempo pós-pandemia, que nós nem sabemos o que será na verdade, mas confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Você descansa no Senhor? Você tem esperança no Senhor? Porque o Espírito de Deus habita na tua vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos dá força e vigor. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, nós podemos ver através da vida do teu servo Estevão, um homem, Senhor amado, que não temeu o mal, não temeu, ó Deus amado, não tinha por preciosa a própria vida, mas antes, Senhor, entregou-se. E hoje, Deus, nós podemos falar, 2000 anos depois, falar desse testemunho, falar desse poder, falar, Deus amado, de um homem, Senhor amado, ó Deus, que tinha o Espírito, que era cheio de fé e poder. Ó Deus, ajuda-nos, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo habita em nós, sabemos que Jesus Cristo, o mesmo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele está no nosso meio. Senhor amado, nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, faz-nos avançar, Senhor amado. Com a morte de Estevão, Senhor, a igreja saiu das quatro paredes. Com a morte de Estevão, a igreja, Senhor, aconteceu a primeira diáspora. Com a morte de Estevão, Senhor amado, os crentes então, Senhor, saíram pregando a palavra em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, os nossos caminhos, perdoa-nos, Pai. Falhas temos, Pai amado, mas, ó Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti, porque Tu és o autor da vida, Tu és o Rei da glória, Tu és o Senhor, que matamos, mas o Teu sangue nos perdoou, e nos deu vida, e que sirvamos ao Cordeiro, e quando o Senhor nos chamar, morramos em Cristo, porque ressuscitaremos
segundo a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado que a tua palavra opere nos corações, na vida, na minha, dos que nos ouvem, dos que estão aqui. Faz fluir o seu poder, faz fluir a sua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que esta palavra opere nos nossos corações, porque a palavra do Senhor é a verdade. Louvado seja Deus. Amém? O que o Rodrigo está inventando aí? Uma lembrancinha da igreja, pastor. 11 anos. Amém. 11 anos de pastorado, de unção. Amém. Amém. Me pediram para trazer, e Obrigado, para mim é uma igreja. honra. Obrigado. Para mim é uma honra representar todo mundo, porque desses 11, 5 eu estou aqui na igreja através da vida do pastor. Através da vida do pastor fui alcançado. Tenho muito orgulho Amém. pela sua vida, Meu pastor. Deus, você também. Pela Pastor, igreja também. como pastor, Irmãos. como pai, como trabalhador. Eu lembro muito das pregações, e uma delas é a pregação da lua e do sol. A partir do momento que eu olhava para a lua, ela até lá embaixo. E no início da caminhada, da minha caminhada, era olhar para a lua, olhava para o pastor, que era a lua, mas a partir disso eu conhecia Jesus. Começou a olhar para o sol da justiça. Olhei para o sol da justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, igreja. Obrigado pelo carinho. Família. Também são todos participando. Então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor Deus, agradecemos, Pai, principalmente, Pai, agradecemos pela vida do Marcos Cisoto, nosso pastor. Abençoa, Pai, a sua mão, Pai, seja protetora, guardando, Pai, aonde estiver, Pai, aonde ele estiver, Senhor, vá com ele, Pai. Deus, em todo esse tempo, Pai, nós vemos Jesus na vida dele. Vemos, Pai, vemos na pregação, Pai. Obrigado, Senhor, por entregar, por abençoar a vida do pastor e, consequentemente, Pai, Deus, diretamente, Senhor, abençoando nossas vidas, Pai. Abençoa cada vez mais, Pai. Unge, Pai. Deus, que a palavra esteja pronta na boca, Pai. Que esteja no coração, Pai. Deus, que a espada, Pai, esteja sempre na mão, Pai, que é a palavra do Senhor, Deus. Deus, abençoa toda a família, Senhor. Obrigado pelo Senhor, Pai. Deus, através da vida do pastor, através da família, Pai, abençoar a nós e as nossas famílias, Pai. Nós, como igreja, Pai, agradecemos, Pai, pedimos, Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vez mais, Pai. Inunda, Pai, e em todo o caminho, seja o Senhor, Pai, aí à frente, a sua mão protetora sobre a cabeça e atrás também, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus do nosso pastor, é o Deus que está nessa igreja, é o Espírito Santo que conduz tudo, Amém. Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Não sou merecedor do carinho, mas eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe. Esses 11 anos, 11 anos aí de ordenação, 25 anos, quase 25 anos aí de caminhada com o Senhor. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus. Louvo a Deus, meus irmãos, e amo os irmãos. Cada um, meus irmãos, receba o amor. Receba, meus irmãos, aí o amor do Senhor. Os irmãos, e recebam aí meu abraço também em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor dá às nossas vidas, pelo alimento espiritual, Tua palavra. Ó Deus amado, pela verdade que cremos, pela verdade, Senhor, que somos guiados pelo Espírito.
pela verdade que pregamos. Ó Deus amado, em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Ó Deus, apesar, Deus, de sabermos que nesse tempo, Senhor, aquele que defender a verdade, Senhor amado, está prestes a ser despojado, Senhor, mas nós queremos, ó Pai amado, continuar confiando, crendo, Senhor, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Pai. Leva-nos para as nossas casas, meditando nessa palavra de Estevão, Senhor amado, desse servo do Senhor, do Cristo que estava na vida dele, que está também na nossa. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a rica comunhão, consolação do Espírito de Deus seja sobre a tua vida, agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Um resto de semana abençoado, um feriado abençoado, né? E aí uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe.